Gostaria de acolher a todos mais uma vez, saudar a todos e a todas com a paz de Jesus. Desejo que a paz do Senhor esteja dentro do teu coração e que também possa se estender essa graça e essa paz ao povo que possa estar nos ouvindo futuramente pelo YouTube. Agradecemos a Deus por nos dar mais esta oportunidade, dando sequência ao nosso estudo. Queria convidar antes a todos a fazermos a nossa oração inicial como de sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de buscarmos a tua palavra e aprofundarmos no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor. Contamos com a graça, a presença e a força do Espírito de Deus que possa vir sobre cada um de nós nessa noite, abrir os nossos corações, o nosso entendimento e que nós possamos crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Podemos nos assentar? Então eu havia dito para a turma aí do YouTube, que nos ouvem, né? Graças a Deus já tem algumas pessoas que estão assim nos assistindo pelo YouTube. Toda semana eu dou uma verificada, eu vejo que tem pessoas fora, independente da gente aqui, tem pessoas que estão ouvindo a mensagem de esperança, de paz, de amor, de vida nova, a palavra de Deus. E eu havia dito para a turma do YouTube e também para vocês, como da última vez que nós fizemos esse estudo, tratando das 4, 5 formas do Espírito Santo que ele se manifesta na Bíblia, em 5 formas. E eu havia dito que a gente ia refazer esse estudo. Por quê? Porque da última vez deu um problema no aparelho, houve uma delicadeza aí, e aí não foi gravado, não ficou bom, não ficou legal, então não foi lançado no YouTube. Então nós vamos estar refazendo mais uma vez. E como eu, sendo porta-voz de Deus, né, no céu, eu tenho que honrar a minha palavra. Eu havia dito que nós íamos refazer e agora chegou o momento que nós vamos refazer. Eu admiro muito, tanto eu admiro muito a pessoa que tem palavra. O cristão tem que ter palavra. Ele tem que falar alguma coisa, ele tem que cumprir. Se ele não puder cumprir, ele tem que dar satisfação. Se ele não marcar o horário, ele tem que chegar no horário. Se ele não chegar, ele dá satisfação. E eu admiro muito as pessoas que têm palavra. Tanto é que eu não
todo mundo é sem palavras. Eu ainda não conheci um mundo que tivesse palavra. Amém? Amém. Então nós vamos dar sequência. As 4 formas, 5 formas que o Espírito de Deus se manifesta na Bíblia, em forma de água, fogo, vento, luz, e em forma de pombo, que é o mais conhecido, que todo mundo sabe. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo repousou sobre ele em forma de pombo. Mas nós vamos estar pegando alguns textos da Bíblia. Claro que não daria para pegar todos, o tempo é limitado, mas a gente pega algum texto e vamos trabalhar em cima disso. Talvez você aí do YouTube que está me ouvindo, talvez você pode pensar assim: não há necessidade de falar isso, todo mundo sabe disso. Não é todo mundo que sabe, não. Eu e você que estamos na igreja, então a gente pode até ter assim um conhecimento, pode até saber, ter uma noção, né? Mas tem pessoas que não é da igreja, que não vem, não participa de nada, e pode ser que veja pela primeira vez. E se a gente começar a falar de água, de vento, de fogo, de Espírito Santo, então a pessoa não vai ter o discernimento e entendimento. Então é importante esclarecer. Eu falava para a irmã Mara e a Edilene, quando nós estávamos vindo aqui para a igreja, então a gente falava que é o básico, pelo menos, para a gente poder ter o conhecimento, para que for acontecer no estudo. Na verdade, os 5 formas do Espírito Santo é o alicerce do estudo, e a partir daí, quando for relatado alguma coisa nos nossos estudos, então fica mais fácil o entendimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos pegar a palavra de Deus. Vamos falar primeiro a respeito do fogo. Tem um texto bastante conhecido, que eu já falei algumas vezes, que não vai ser preciso pegar. Eu só vou relatar, você vai relembrar. A gente vai pegar assim, fazer de uma maneira assim que fica um bom entendimento, mas sem demorar muito para não ficar enjoativo ou cansativo. E a gente tem falado bastante de Êxodo no capítulo 3, que vai falar de Moisés, que ele estava apacentando no rebanho de Jetro, e aí ele viu a sarça ardente, né? E aí ele ouviu a sarça ardente, a sarça queimava, mas não se consumia. E aí eu já tenho falado para vocês, e a gente já sabe, que é o Espírito Santo então, em forma de fogo, que se manifestou ali, e que na vida de cada um de nós, do ser humano, nos dias de hoje, o Espírito Santo vem, aquele que vive no erro, né, numa vida desregrada, talvez envolvido com o pecado, como visto todos nós somos pecadores, mas o Espírito Santo vem para queimar o pecado que há em nós, para queimar o mal que há em nós. E aí você poderia até me perguntar assim: mas como que pode ser então? Está falando da sarça, está falando que o anjo apareceu e que Moisés ouviu a voz do Senhor. Nesse texto vai falar, né? E era para ele não se aproximar, e era para ele tirar as sandálias, né? Que ele vestia, porque ali era um lugar santo, e a Bíblia diz que ele ouvia a voz do Senhor. Mas então, é Deus ou é o Espírito Santo? Nós sabemos que o Espírito Santo, que nós servimos um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ali nós podemos ter um entendimento claro, que é Deus Espírito Santo em forma de fogo, falando com Moisés. Amém? Amém. Para ficar com uma certeza de que realmente o Espírito Santo, Deus, se manifesta em forma de fogo pelo Espírito Santo. E aí, a gente vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 3, não precisa pegar também, porque nós vamos pegar só o último texto, isso aí todo mundo sabe, Atos dos Apóstolos é Pentecostes. No versículo 3, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, 120 pessoas no cenáculo em Jerusalém, Maria Santíssima estava lá com eles, lá fora tinha milhares e milhares de judeus, porque era Páscoa, festejando, celebrando, comemorando, provavelmente bebendo, mas havia um número pequeno de pessoas que estava reunido no cenáculo em Jerusalém. Você pode perceber que quando as pessoas são verdadeiras em Deus, e aqueles que estão realmente interessados na verdade de Deus, sempre é um número pequeno. A maioria
não quer. A maioria não desperta, não acorda. Sempre é um número pequeno. Havia 120 no meio daquela multidão toda, daquele povo que seguia Jesus, no meio dos judeus, do povo de Deus, só tinha 120 pessoas no Senado em Jerusalém. A maioria estava nas festanças, estava comemorando, celebrando, porque era Páscoa. E aí diz que veio de repente um vento impetuoso, né? E o Espírito Santo repousou sobre eles em formas de línguas de fogo. Se alguém já, por um acaso, já pegou, a irmã Mara de repente já pegou, né? Poderia ler para a gente, irmã Mara? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Amém. Amém. Então aí vê-se que é o Espírito Santo. Cadê a minha garrafinha de água? Para mim poder. Está aqui. Obrigado, irmã. Então aí ficou claro que o Espírito Santo ele se manifesta em forma de fogo. Mas ele se manifestando em forma de fogo e queimando o pecado, o mal que há em nós, vamos pegar agora Lucas 24, versículo 32 seguinte. Lucas 24, 32 seguinte. Semana passada eu tinha aqui um lugarzinho no local de sol para colocar a água. Mas pode ser aqui, vamos pegar aquele próprio, né? Porque aquele próprio melhor. Atos dos Apóstolos 2. Não, Lucas, né? Lucas 24, 32 seguinte. Evangelho de Lucas. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Agora ficou mais organizado, mais correto, conforme tem que ser. Vai tratar dos discípulos de Emaús. Amém? Acharam? Amém. No versículo 32 diz assim: diziam então um para o outro, não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então o que acontece? O Espírito Santo, em forma de fogo, quando ele age, quando uma pessoa está ministrando a palavra de Deus, e você que está me ouvindo, ou você que ouve, e você é verdadeira, o teu interesse, a tua busca é verdadeira, então o Espírito Santo age e toca o seu coração, de ambas as partes. Não nos abrasava o coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Então, quando uma pessoa está falando a verdade de Deus, o Espírito Santo age nela, se ela for verdadeira de Deus e em Deus, e ela sente o desejo no coração de falar, de anunciar, de ser fiel e de falar a verdade. Então o coração arde, o coração queima de quem está pregando, de quem está ministrando, e do outro lado, aquele que está ouvindo, ele é tocado, de forma que abrasa o coração. Este é o Espírito Santo em forma de fogo, que faz o coração arder de amor por Jesus. E aí brota, uma vez que a pessoa ouve a verdade de coração aberto, e Deus toca o coração, e o coração dela abrasa conforme
conforme os discípulos de Emaús, não nos abrasava o coração quando ele nos explicava as Escrituras, aí desperta um ardor missionário no coração daquele que ouve, e aquele e aquela que ouve então passa a ter um ardor missionário no coração, além do coração arder de amor por Jesus Cristo. A pessoa, quando ouve a verdade, ela não consegue mais ficar do jeito que ela era, ficar quieta, ela se dispõe a fazer alguma coisa pelo reino, porque o coração dela abrasou pelo Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo em forma de fogo que age em cada um de nós. No versículo 45, você pode perceber que, já entra no 45, você pode perceber que muitas das vezes tem pessoas cultas, letradas, com todo respeito, tem pessoas que têm faculdade, estuda tanto, e ele prega, fala, explica, mas não toca um coração. E já tem pessoa que foi tocada pelo fogo do Espírito, que com poucas palavras já começa a tocar os corações, as pessoas já começam a despertar, já começam a acordar, já começam a despertar um desejo de mudar de vida, já começa a sentir amor, já começa, porque é o mover do fogo do Espírito. E no versículo 45, é necessário que o Espírito Santo ajude a cada um de nós. No versículo 45 diz assim: abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, que é o Paráclito, que é o Espírito Santo. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto, para que seja revestido do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos abre o entendimento, que nos abre o coração. E eu e você temos que dar liberdade para esse Espírito. Se o Espírito Santo não nos ajudar, a gente não conhece nada. Você já ouviu pessoas dizer assim, que ele lê a Bíblia, mas ele não sabe interpretar nada, ele não sabe nada, ele não conhece nada, porque não está aberto. Precisa abrir para o Espírito Santo, clamar, pedir o Espírito Santo de Deus que venha, que te dê sabedoria, que te abra o entendimento. A Bíblia diz ainda, em Atos dos Apóstolos, que tinha uma mulher, quando Paulo estava pregando, tinha uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, e Deus abriu o coração para ela entender o que Paulo pregava, e ela entendeu e foi batizado, ela e toda a tua família, diz a palavra de Deus. Mas quem que abriu o coração dela? O Espírito Santo abriu o coração, abriu o entendimento, para que ela entendesse o que Paulo pregava. Que eu e você possamos, quando estivermos participando de um momento de oração, de um ensinamento como esse, ou na Santa Missa, no momento da homilia, que nós possamos antes pedir que o Espírito Santo nos abra o entendimento, para que eu e você possamos crescer na fé e no conhecimento de Deus. E ele diz no versículo 48 que nós seríamos testemunha e que ele mandaria o prometido, que é o Espírito Santo. Justamente, vale lembrar que o estudo que nós estamos fazendo é do Espírito Santo. Eu só estou esclarecendo o Espírito Santo em forma de fogo, e é uma promessa de Jesus Cristo. Versículo 48: vós sois a testemunha de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto. Diga glória a Deus. Revestido do Espírito Santo. Ok. Então vamos agora. Temos assim uma pincelada para ficar no entendimento que o Espírito Santo se manifesta em forma de luz,
e nos abraça o coração e toca os nossos corações para nos dar um ardor missionário, esse desejo, essa vontade que eu e você temos de fazer o bem, de praticar boas obras, de fazer a vontade de Deus. Então isso nada mais é do que o fogo do Espírito Santo. E eu particularmente, cada um que se envolve nisso e com as coisas de Deus, então aos poucos todo o pecado vai sendo queimado, vai sumindo da nossa vida. Se às vezes as pessoas têm ódio, mágoa, ressentimento, na medida que você busca o Espírito Santo, tudo isso vai sendo queimado pelo fogo do Espírito Santo. Vício, maldade, mentira, pecado, todo mal é queimado. Mas nós precisamos perseverar. É um tratamento, não é uma mágica. Você vai uma vez no grupo de oração, vai uma vez na igreja, vai na missa cada 3, 4 meses e acha que está tudo bem, que está resolvido. Não, é um tratamento contínuo. E o Espírito vai agindo continuamente e nós vamos aos poucos melhorando. Vamos passando a ser pessoas bonitas, pessoas boas, pessoas melhores. Mas é importante perseverar. Em Lucas, no capítulo 21, a Bíblia não precisa pegar, irmã, só para relatar. Em Lucas, no capítulo 21, vai dizer que é por nossas constâncias que seremos salvos. Então a gente tem que ser constante nas coisas, na obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar agora o Espírito Santo em forma de água. Falando fogo, vamos falar água, que é o universo do fogo. Nós sabemos que no capítulo 4, versículo 13, vai falar da samaritana que estava no poço. Vou pegar João, Evangelho de João 4,13. Logo para frente. Estamos em Lucas. João 4, versículo 13. Sabe aquela música que a gente canta? Escutamos ela aqui quando chegamos. Lava, purifica e restaura-me de novo. Como que começa essa música? Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica. Lembrei o começo. Conheço o coração, manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos terrenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda
Nós estamos pedindo que o Senhor manda teu Espírito, lava, purifica e restaura-me de novo. Então, é o Espírito que lava, é o Espírito Santo em forma de água. E o Senhor disse isso para a samaritana no versículo 13. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E por que nós podemos entender que o Senhor está falando de uma água que Ele estaria oferecendo então para a samaritana e para todos aqueles que abriram o coração, quererem e aceitarem? Esta água vem a ser nele fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Agora pega comigo o capítulo 7, versículo 37 do Evangelho de João. 7:37 do Evangelho de João. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Versículo 39. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito Santo, visto que Jesus não tinha sido glorificado. Está entendendo o Espírito Santo em forma de água? O Senhor está dizendo: quem tem sede, ele clamava, ele gritava: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. O texto é claro. Então, se nós cremos em Jesus, do nosso interior brota rio de água viva. E eu já disse o que significa a água, o que significa o rio. Uma vegetação, plantações, às margens do rio. Já vai dizer o rei Davi no Salmo 2, que aquele que confia no Senhor é como as árvores plantadas às margens do rio, que dá fruto durante o ano inteiro, e a sua folhagem não murchará jamais. Então, a água representa a vida, representa vida nova, abundância, fartura, alimento. Por intermédio da água gera alimentação para o povo. Então, aquele que crer em Jesus, do seu interior brotará um desejo de ajudar o próximo, de amar o próximo, um desejo de amor, um desejo do bem, um desejo de crescer, um desejo de coisas boas. Será uma pessoa sempre do bem, será uma pessoa sempre disposta a fazer obras de caridade, ajudar o próximo, a fazer obras de misericórdia. Quem crer em mim, do seu interior brotará rios de água viva. Amém? E quando ele disse que, como o cântico que nós cantávamos, né? Lava, purifica e restaura-me de novo. Então, quando a gente vive no pecado, no mundo, irmão, mas Jesus, irmão, seja bem-vindo. Então, quando a gente vive no mundo, cometendo os erros, os pecados, e a gente anda por tantos lugares,
Vocês se lembram do Evangelho que diz assim que os nossos olhos nos contaminam e os nossos ouvidos nos contaminam? Então a gente anda na cidade e a gente passa de frente às lojas e tem tanta música que a gente escuta assim, de propaganda que está sendo feita, e muitas das vezes as pessoas colocam músicas assim que está falando palavrão, que está falando coisas que não é conveniente para um cristão. E às vezes a gente vai assistir um filme de ação, aí logo começa tudo bem, a gente vai assistir alguma coisa na televisão, está tudo bem, daqui a pouco já começa uma pornografia, já começa umas cenas que é imoral, indecente, e nós vamos ficando contaminados. Lugares aonde a gente vai, aonde a gente frequenta, hoje até que não, porque a gente está na igreja, a gente evita, a gente não vai, mas antes de estar na igreja, eu particularmente ia para os bares, ia para as baladas, ia para tantos lugares aonde tem um mover do mal. E essas coisas, já cheguei até a ir buscar assim, no espiritismo, cartomante, ler a mão, tanta coisa, e a gente tem que esperar de Deus, de Cristo, então isso contamina. E o Espírito Santo ele vem em forma de água para lavar e para purificar a alma, para purificar o coração. Quando nós cantamos, vem transformar meu coração, né? Transformar meu coração significa lavar, transformar, tirar com a água do Espírito Santo toda raiva, todo ódio, todo ressentimento, toda mágoa, toda ilusão do seu coração é lavada pela água do Espírito quando eu e você nos colocamos na presença de Deus. Então aí nós pegamos 2 textos da Bíblia, não precisa pegar mais, que a gente está dando assim uma pincelada, porque já fizemos esse estudo, só para que as pessoas entendam que realmente o Espírito de Deus ele se manifesta em forma de água. Vamos ver agora o Espírito Santo em forma de luz. Êxodo capítulo 34, esse nós podemos pegar. Êxodo 34, 29. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, e em nossas almas acender o amor de Jesus. Amém. Vamos entender agora o Espírito Santo em forma de luz. Êxodo capítulo 34 e o versículo 28, 34 e 28. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. Versículo 29. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. E tendo-o visto, Arão e todos os israelitas notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante, e não ousaram aproximar-se dele. Mas ele os chamou, Arão com todos os chefes da Assembleia,
voltaram para junto dele, e ele entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no seu rosto. Mas entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes viam irradiar a pele de seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto até a próxima entrevista com o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então Moisés, por ter buscado o Senhor, por ele ter subido no monte Sinai, ele ficou cheio do Espírito Santo, de tal forma que o seu rosto ficou resplandecente, de tal forma que ele tinha que colocar um véu para ele falar com o povo. Isso significa que quando eu e você, nós e o povo aí do YouTube, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente sobe para o monte, significa sair da dimensão da terra e colocar-se em uma vida de oração, colocar em uma vida de leitura, uma vida de estudo da palavra do Senhor. Então o Espírito Santo, ele age em nós de tal forma que a nossa face, a nossa vida é transfigurada, é iluminada, é transformada a ponto de as pessoas olhar para você, olhar para nós e ver o amor de Deus, ver a ternura de Deus. Nós temos que transmitir, e nós transmitimos pela graça de Deus, confiança para as pessoas, transmitir o amor de Deus para as pessoas. Quando o homem, eu particularmente, antes de ter essa experiência com Deus, antes de viver uma vida de oração, então eu era ranzinza, eu tinha uma facilidade tremenda para me irritar, e eu não conseguia transmitir paz para as pessoas. Agora hoje, a graça de Deus tem que resplandecer na face de cada um de nós. Nós temos que sempre estar transmitindo paz para as pessoas. A gente é humano, não é perfeito, é claro, mas a gente até pode se irritar, perder a paciência, mas a gente se arrepende. E como que a gente, uma vez irritado, podemos ofender alguém, podemos magoar alguém? E como que você vai fazer agora resplandecer Jesus Cristo em você, a luz do Espírito Santo em você, se você magoou? Procurando a pessoa, pedindo perdão, reconciliando a pessoa, e a pessoa vai ver Jesus Cristo no seu semblante, vai ver Jesus Cristo no rosto de cada um de nós. Lá em Coxinha eu tinha o meu jeito de viver todo mundano, fiquei um tempo sem ver alguns familiares meus. Aí uma época eu estava morando lá no residencial Botafogo, no apartamento do irmão meu, quando eu cheguei aqui, e por coincidência ou pela providência, veio morar um primo meu, morava em cima, veio um primo meu morar embaixo. E aí veio uma irmã dele, ele veio do Paraná, com a esposa, e veio a irmã dele que mora aqui na cidade, minha prima. Aí ela veio para ajudar a organizar o móvel, organizar a casa, né, os móveis, tal, que chegou com o caminhão cheio de móveis. É minha prima Célia, o nome dela é Célia. Aí quando ela me viu, né, ela não falou nada para mim, eu cumprimentei eles, cumprimentei ela, deu uma mãozinha aqui, estava de saída, mas deu uma mãozinha que deu organizar uma coisinha ali e tal. E aí quando eu saí, depois o meu primo me contou. Diz que a minha prima olhou para ela, para ele e falou: o que aconteceu com o Zé Carlos? Mas por quê? O que tem? Não, mas está diferente. Como que ele está diferente? Ele está
está com um semblante diferente. Parece que ele está assim numa paz assim que inexplicável. O que está acontecendo com ele? Esse é o Espírito Santo em forma de luz que transfigura em nós. A gente passa a ser diferente. A gente passa a falar diferente. Paulo vai nos ensinar que nenhuma palavra má, nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Até a maneira de se expressar é diferente, tudo é diferente. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em oração na presença do Senhor e teve a pele do seu rosto reluzente. E o povo de Israel olhava. E ele teve que, para interagir com o povo, ele teve que colocar um véu, que está dizendo a palavra. Ainda falando de luz, capítulo 17 de Mateus, capítulo 17, versículo 1 de São Mateus. Evangelho de Mateus. É gostoso a gente... Eu já falei isso aqui, né? Eu falo porque está no coração. A Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? É tão gostoso caminhar na Bíblia para cá, para lá, para cá, manusear a palavra, buscar associar um texto com o outro, buscar conhecimento, comparar, verificar, para ter convicção, para ser convicto da palavra, da verdade de Deus. Nós estávamos em Êxodo, agora já estamos aqui em Mateus, mas tudo é relacionado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tudo é relacionado. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. E nós vamos ter uma palavra de Deus. Diga, fala, Senhor. Fala, Senhor. E a tua serva escuta. E a tua Serva escuta. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus, homem. Olha aqui. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E Jesus, no verdadeiro homem que ele era, caminhando, comendo, se alimentando com os discípulos, com os apóstolos, ele escolheu 3, Pedro, João e Tiago, e subiu no monte. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu à parte, a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. A transfiguração de Jesus significa em mim e em você, no ser humano hoje, que quando você está em Jesus Cristo, tem que ser transfigurado. Tudo que é trevas, tudo que é escuridão, todo pecado, toda maldade, toda dúvida, toda incerteza, toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento, isso é escuridão. Então eu e você temos que ser alegres em Cristo Jesus. Não importa como está a nossa vida, eu tenho dito. Não importa se nós estamos passando por uma provação, por uma prova, e é constante a prova na vida da gente. Mas a gente tem que estar alegre, porque a nossa alegria vem de Deus, vem de Jesus Cristo. Então, qualquer momento que uma pessoa olhar para você, você vai estar serena, você vai estar alegre, você vai estar com um semblante firme, não vai estar com o semblante abatido. Abatido é escuro, alegre é transluz, transfiguração de Jesus Cristo na vida daquele que tem, pela ação do Espírito Santo. Então nós temos que fazer resplandecer a luz de Cristo que está em nós. Resplandece, católico, resplandece, cristão. Você aí do YouTube, não fique na escuridão, nas trevas, não fique no pecado, não fique no medo, na dúvida, na tristeza, na angústia, no sofrimento, no espírito de suicídio, na depressão. Não é para morrer, é para viver. Você aí que está me ouvindo, é para viver. O Senhor, Ele deu o dom da vida e nós temos que lutar até a última instância
eu já vivi nas trevas e não vale a pena. Hoje, se me convidarem para voltar a essa vida velha que eu vivia, eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena sim buscar cada vez mais a presença de Deus. E você que está aí depressiva, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Saia dessa depressão. Se você estiver me ouvindo, o Senhor manda te dizer, você aí no YouTube, saia do quarto, saia da caverna e venha adorar o Senhor, venha para uma vida nova em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, não precisa pegar, senão demoraria. Vai falar que o Espírito Santo, em forma de luz, ele vai falar de Paulo, que ele teve um encontro com Jesus Cristo e uma grande luz resplandeceu. Vamos pegar o 9, Atos dos Apóstolos 9. O horário ali está tranquilo, 8h20. Glória a Deus, dá para pegar. Atos dos Apóstolos 9, versículo 3. Vai falar de Paulo que caiu com o rosto por terra quando ele teve um encontro com a luz de Cristo. Isso pelo mover do Espírito de Deus. Atos 9. Atos dos Apóstolos 9, versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Somente por aqui já dava a gente ter entendimento. Paulo teve um encontro com a luz, foi impactado, caiu Paulo, caiu Saulo e levantou-se Paulo. Quando eu e você temos um encontro verdadeiro com Cristo, Paulo nunca mais foi o mesmo. Uma vez me perguntaram no Presídio Federal, já falei, vou falar de novo, o pessoal do YouTube não ouviu ainda. Um irmão no Presídio Federal perguntou para mim, eu estava com 7 anos de caminhada na época. O irmão falou, mas irmão, nesses 7 anos de caminhada você nunca voltou atrás? Você nunca voltou a beber, usar droga, viver o que você vivia no passado? A mentir, a ser desonesto, a fazer tudo que eu fazia? Eu só olhei para ele, dei um sorriso até irônico e perguntei para ele, eu falei, onde é que está escrito na sua Bíblia que Paulo voltou atrás, que Estevão voltou atrás, que Pedro voltou atrás? Onde é que está escrito que os profetas voltaram atrás? Não tem possibilidade, não tem chance de um homem ter um encontro pessoal com Cristo e ele voltar atrás. Eu estava com 7 anos, hoje eu estou com 18 anos no caminho do Senhor, 18 anos, já vai fazendo, caminhando para 19 anos na presença do Senhor, e nem por um segundo eu me arrependi ou eu quis voltar atrás. Não, eu vou perseverar até o fim, porque eu fui iluminado pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. E se você renunciar ao mal, renunciar ao pecado, e se você sair dessa situação que você vive hoje para uma vida nova em Cristo, se você for impactado, se você buscar, você vai ver que Ele vai iluminar a tua vida. Amém? Amém. Filipenses, é tanto texto que vai falando luz do mundo. Filipenses 2,15. E agora, uma vez que a gente é iluminado, temos um encontro com essa luz, assim como Paulo, e cada um daqueles que abre o seu coração, eu falei Filipenses, né? Filipenses 2,15. Então, Jesus Cristo fala em Lucas 1,78, não precisa você pegar, não é aí que ele fala, aí é Zacarias que vai dizer que vai vir uma luz resplandecente sobre nós, que é Jesus Cristo. Mas o Senhor fala em Mateus
que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Uma vez iluminado, agora nós temos que ser luz na vida de outras pessoas. E Filipenses, Paulo fala isso aos Filipenses de uma maneira tão clara. Versículo 15, versículo 14, para ficar melhor entendido. Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem crítica, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Diga Glória a Deus. Eu e você somos chamados a ser diferente, a fazer diferente. Entenda, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas nós somos chamados a ser luz neste mundo, no meio de uma sociedade depravada. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser melhor do que ninguém, mas nós também não podemos fazer aquilo que se faz quando se refere à imoralidade, a pecado, aos vícios. Nós somos chamados a ser luzeiros deste mundo de trevas, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa. Ou seja, Deus olha do alto do céu e Ele só vê escuridão e trevas, que é o pecado, os vícios, a maldade, a corrupção, as mentiras, o engano, a trapaça. Tudo isso é escuridão. Mas aonde tem um grupinho de pessoas, como nós aqui nessa noite, ou aonde tiver uma igreja de portas abertas, e as pessoas lá rezando, orando, uma santa missa acontecendo, ou talvez a pessoa na sua própria casa, lá de joelho, orando, rezando o texto, é um ponto de luz que Deus vê no alto do céu, enquanto os bares estão cheios, enquanto as boates estão cheias, enquanto as pessoas estão na corrupção, no pecado, a violência está reinando, os bailes por aí, as coisas que estão acontecendo, é escuridão e trevas, e nós temos que fazer a diferença. E Deus olha do alto do céu, e os anjos do Senhor passeiam por sobre a face da terra, e aonde Ele vê um altar levantado em honra ao Senhor, seja na santa igreja, seja na tua casa, um altar levantado em honra ao Senhor, os anjos voltam e diz: eu fui lá na casa da Aline, Senhor, e eu vi um altar levantado em honra ao seu nome, em honra ao Senhor. Eu fui lá na casa da Mara, eu fui lá na casa da Edilene, eu fui lá na casa, você no YouTube que tem aí um altar levantado, um ponto de luz que o Senhor vê do céu, aonde tiver alguém que respeita, alguém que ama, onde tiver uma referência do céu aqui na terra, é um ponto de luz, aonde você der bom exemplo, aonde você testemunhar o Cristo, aonde você amar, aonde você perdoar, então é um ponto de luz. E os anjos voltam e falam para o Pai: nós vimos um altar levantado lá na casa deles em honra ao Senhor. Sabe o que o Senhor fala? Volta lá e leva a minha bênção para eles. Diga glória a Deus se você crê nisso. É por isso que eu e você somos abençoados. Eu recebi um dom de línguas orando de joelho no quarto da minha casa, sozinho, orando. Os anjos vieram, me viu, voltou, falou com o pai falou: vai lá e batiza com o Espírito Santo, vai lá e dá o dom das línguas para ele. Eu não sabia orar em línguas, de repente eu comecei a falar coisa, eu não conseguia mais parar, e eu falava coisa que eu não entendia, mas eu achava tão bom, meu coração abrasava de alegria, de amor em Deus. Eu adorava a Deus ali no meu quarto, sozinho, quarto simples, humilde, pequeno, e eu ali amando o Senhor. Você não precisa estar no meio do barulho, no meio da multidão, não, é a intimidade com Deus. E eu recebi o dom da oração. Por quê? Porque os anjos vieram, viram, voltaram, o Senhor falou: vai lá, leva o dom para ele. E eu fui batizado com o dom da oração em línguas do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o Espírito Santo em forma de luz. E espero que está ficando claro para você do YouTube que está me ouvindo. Nós estamos estudando as formas do Espírito Santo. E essa que eu acabei de relatar agora é a forma do Espírito Santo em forma de luz.
Que a sua casa, meu irmão do YouTube, que a tua vida, a tua família, que a tua casa seja um ponto de luz para o céu. Que o Senhor possa olhar do alto do céu e ver a luz da sua casa. Espírito Santo em forma de vento. João capítulo 20, como nós estamos aqui já perto do Evangelho, esse não precisa pegar, que eu já vou relatar e todo mundo vai saber. João capítulo 20 foi quando Jesus, versículo 22. Vamos pegar, senão fica aí pensando que eu estou falando coisa de mim mesmo. João capítulo 20, versículo 22, Evangelho de João. O vento balançou meu barco em alto mar. Eu não sei essa canção, é linda, mas eu não sei. João 20, versículo 22. Jesus havia ressuscitado, e a Bíblia vai dizer que ele soprou sobre os discípulos. Vamos pegar o 19. João 20, 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achava, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhe ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o braço. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhe: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Senhor. O Espírito Santo em forma de vento. Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Assim como Deus no início de tudo fez Adão, a Bíblia diz que ele modelou em suas mãos Adão e ele soprou nas narinas de Adão, e Adão passou a ser um ser vivente. Agora aqui, uma vez esses seres viventes que tinham alma, agora esses seres viventes que tinham alma, Jesus sopra sobre eles e agora eles recebem o Espírito Santo, a Bíblia diz. E na sequência, 23, aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverem lhes serão retidos. Aqui está o ministério sacerdotal, o ministério do sacerdote, que é designado a perdoar os pecados. Assim como eu e você também temos essa graça de perdoar aquele que nos